a restauração que vem de Deus. Senhor meu Deus, meu Pai amado, diante da Tua presença, eu venho agora com o coração derramado, reconhecendo quem Tu és, o Deus que restaura, o Deus que muda destinos, o Deus que transforma lágrimas em testemunhos, o Deus que honra Sua aliança, mesmo quando o homem falha. Tu és o mesmo Deus do Salmo 126, o Deus que levantou Israel do pó, o Deus que fez da vergonha uma história de glória, o Deus que fez do cativeiro um caminho de volta, o Deus que tomou uma nação quebrada e a ergueu de novo pela força da Tua fidelidade. Ó Senhor, como o Teu povo disse um dia, assim também dizemos hoje. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres, porque Tu és o Deus que permanece fiel, mesmo quando nós, homens frágeis e pecadores, vacilamos, tropeçamos, erramos e nos afastamos dos Teus caminhos. Como está escrito, se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13. Tu és esse Deus, Pai, Deus que cumpre promessas, Deus que não falha, Deus que não muda, Deus que não volta atrás naquilo que decretou. Mesmo quando Israel falhou, mesmo quando o povo pecou, mesmo quando se afastaram, mesmo quando se desviaram, o Senhor não desistiu do Teu povo. Porque a Tua misericórdia é maior do que o pecado, Tua fidelidade é maior que a queda, Tua graça é maior que o deserto. Deus da restauração que rompe o cativeiro. Assim como Israel conheceu os dias da dor, dos muros derrubados, da terra devastada, da colheita que não vinha, do futuro que parecia ter desaparecido, muitos hoje vivem também esse tempo de desolação na alma. Mas o mesmo Deus que restaurou a sorte de Sião é o Deus que entra hoje na vida daquele que ora, daquele que clama, daquele que se dobra, daquele que crê. Senhor, Tu és aquele que tira do cativeiro, Tu és aquele que devolve o que foi perdido, Tu és aquele que sopra vida onde só havia cinzas. Como está escrito, eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Jeremias 29:11. Ó Deus, quantas vezes nós, como Israel, perdemos algo pelo caminho. Perdemos força, perdemos ânimo, perdemos alegria, perdemos o sorriso, perdemos sonhos, perdemos oportunidades. Alguns perderam a família, outros perderam a fé, outros perderam a esperança no amanhã. Mas o Senhor é o Deus que restaura, o Deus que devolve, o Deus que sopra a vida onde só havia cinzas. Como está escrito nos Salmos, restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Salmo 126:4. E o Neguebe, Senhor, é deserto, deserto seco, terra rachada, lugar sem vida. Mas quando vem a torrente, tudo floresce de repente. E assim é a Tua restauração, repentina, poderosa, surpreendente, gloriosa. Deus cumpre promessas e nunca falha. Meu Pai, Te exaltamos porque Tu és fiel. Tu és o Deus que faz promessa e cumpre. Tu és o Deus que fala e confirma. Tu és o Deus que começa e termina. O homem promete e desiste. O homem promete e esquece. O homem promete e falha. Mas o Senhor, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. Tu és esse Deus, Pai. Deus que cumpre promessas, Deus que não falha, Deus que não muda, Deus que não volta atrás naquilo que decretou. Mesmo quando Israel falhou, mesmo quando o povo pecou, mesmo quando se afastaram, mesmo quando se desviaram, o Senhor não desistiu do Teu povo, porque a Tua misericórdia é maior do que o pecado. Tua fidelidade é maior que a queda. Tua graça é maior que o deserto. A noite do choro e a manhã da alegria. Senhor, como é profundo o que diz o Salmo. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria.
porque tu conheces cada lágrima derramada. Tu sabes o que dói, o que pesa, o que machuca, o que ninguém vê. Tu sabes da noite escura que muitos vivem, dos pensamentos que sufocam, dos medos que paralisam, das derrotas que cansam, das lutas que esgotam. Mas tu és o Deus que transforma a noite em manhã. Tu és o Deus que faz do choro uma colheita. Tu és o Deus que tira a veste de luto e põe veste de alegria. Como diz a tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E é por isso que te exaltamos, porque mesmo que o dia esteja cinza, tu és o sol que não se apaga. Mesmo que a alma esteja triste, tu és a esperança que levanta. Mesmo que a vida esteja pesada, tu és aquele que renova a força. Deus vai virar a história. Senhor, assim como transformaste Israel, transforma também aquilo que hoje está quebrado. Transforma aquele que ora com lágrimas. Transforma aquele que entrega o coração ferido. Transforma aquele que está cansado da vida, cansado da dor, cansado da espera. Pai fiel, Deus misericordioso, Deus que honra promessas, vira a história, muda o capítulo, devolve o que se perdeu, faz florescer o impossível. Porque assim como o povo disse um dia, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Assim será também na vida do teu filho e da tua filha. E esta é apenas a primeira parte da oração. A restauração que vem do Deus fiel. Senhor, quando olho para o Salmo 126, vejo um povo que caminhou pelo vale da dor, pela noite da escravidão, pela humilhação que parecia interminável, mas não permaneceu ali, porque o Deus da aliança não esquece seus filhos. Tu és o Deus que não quebra promessas, porque está escrito: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23:19. Ó Senhor, se Israel fosse confiar no próprio merecimento, teria perecido no cativeiro. Se dependesse da força de um povo fraco, cansado, quebrado, jamais teria saído do exílio. Mas tu, ó Deus, moveste teu braço forte, porque és misericordioso, porque teu amor não falha, porque tuas promessas são inabaláveis. Assim como fizeste com Israel, faz conosco quando o sonho volta a viver. Pai, o texto diz: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Isso é tão profundo. É o tipo de alegria que não nasce do bolso cheio, não nasce de portas abertas, não nasce de oportunidades humanas. É o riso que nasce quando a tua mão se move. É o riso da alma que se lembra: eu achei que tinha acabado, mas Deus voltou a agir. É quando o sonho parecia morto, mas o Senhor sopra a vida. Quando a ferida parecia incurável, mas o Senhor derrama bálsamo. Quando as lágrimas eram tantas que mal se conseguia respirar, mas tu, Senhor, trocas o vale da aflição por fontes de alegria. E hoje, Pai, oro por todos aqueles que estão como Israel esteve, cansados, aflitos, sem respostas, tentando sobreviver ao peso da jornada. Assim como restauraste Sião, restaura vidas aqui e agora. Restaura corações quebrados, restaura famílias que não sabem mais como conversar, restaura a esperança de quem já não acredita que algo bom pode acontecer. Senhor, faz o impossível florescer novamente, porque está escrito: pois para Deus nada é impossível. O Deus que transforma lágrimas em sementes. Ó Deus, o Salmo 126 nos revela uma chave espiritual que a fé precisa abraçar. As lágrimas não são perda, são sementes diante do altar. A tua palavra declara: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126, 5. Quantas vezes, Senhor, semeamos cansados,
Oramos sem forças, perseveramos sem ver nada mudar, permanecemos firmes mesmo quando tudo diz que não vale mais a pena. Mas tu, Deus fiel, não deixas que a lágrima de um filho teu caia em vão. Cada gota é contada, cada gemido é registrado, cada clamor é ouvido no teu trono. Alguém hoje, Pai, está semeando em lágrimas dentro de casa, lutando uma batalha que ninguém vê. Alguém semeia no casamento, outro semeia na vida financeira, outro semeia nos sonhos que parecem estar nas últimas. Mas tu és o Deus que prometeu, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria. A alegria é a promessa, colheita é a promessa, restauração é a promessa. A fidelidade do Senhor não depende do merecimento humano, depende do teu caráter, da tua natureza, do teu amor infinito que não muda com o tempo. Deus restaura o impossível. Pai, o povo de Israel viu algo que ninguém acreditava. Eles foram tirados da Babilônia, de um domínio que parecia eterno. Humanamente, era impossível. Política e militarmente, era improvável. Espiritualmente, era inimaginável. Mas tu és o Deus que derruba impérios. Tu és o Deus que abre caminhos no deserto. Tu és o Deus que faz o cativo retornar. Tu és o Deus que muda decretos. Tu és o Deus que surpreende até quem crê. Porque está escrito: eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria coisa difícil demais para mim? Jeremias 32:17. Senhor, quantas situações hoje parecem tão impossíveis quanto a restauração de Sião? Um casamento destruído, um filho rebelde, uma porta de trabalho que nunca abre, um ministério que murchou, uma alma ferida demais para acreditar novamente. Mas tu és o Deus que cumpre o que promete. Tu és fiel quando somos infiéis. Tu permaneces firme quando vacilamos. Tu sustentas quando caímos. Tu levantas quando desanimamos. Deus que restaura, move teu poder hoje. A fé que crê antes de ver. Pai, ensina-nos a ter a fé que Israel teve no retorno. Eles caminharam rumo a Sião antes de reconstruir os muros, antes de restaurar o templo, antes de ver a cidade completa novamente. Eles caminharam pela promessa, não pelo que viam. Ó Deus, gera em nós essa fé, a fé que obedece mesmo sem entender, a fé que se move mesmo sem enxergar, a fé que planta mesmo quando o solo parece seco, a fé que declara mesmo quando tudo contradiz, a fé que confia porque sabe quem tu és. Porque está escrito: o justo viverá pela fé. Ai, Senhor, e como é bom viver pela fé quando te conhecemos. Não pela fé no acaso, não pela fé em nós mesmos, mas pela fé no Deus que não muda, no Deus que cumpre, no Deus que guarda, no Deus que restaura. Deus faz além do que pedimos ou pensamos. Assim como fizeste Israel voltar, como transformaste cativeiro em riso, lágrimas em colheita, dor em testemunho, faz de novo, Senhor. Tua palavra confirma: aquele que é poderoso para fazer além de tudo quanto pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. O Deus que restaurou Israel no Salmo 126 ainda está vivo, ainda está ativo, ainda governa, ainda intervém, ainda responde, ainda cumpre o que prometeu. Tu és o Deus que surpreende o homem pecador com misericórdia. Tu és o Deus que mantém a promessa mesmo quando falhamos. Tu és o Deus que permanece firme quando vacilamos. Tu sustentas quando caímos. Tu levantas quando desanimamos. Senhor, chegamos ao momento final desta oração profunda, desta jornada espiritual que percorremos pelo Salmo 126. E agora, Pai,
com o coração quebrantado, com a alma moldada pela tua palavra, declaramos: Tu és o Deus que restaura completamente. Israel não voltou pela força do braço, mas pela força da promessa. Não voltou pelo merecimento humano, mas pela tua fidelidade eterna. Não voltou porque era forte, mas porque tu és misericordioso. E hoje, Senhor, esta mesma restauração é liberada sobre nós. Tu és o Deus que restaura a nossa sorte. O salmista declarou: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Ó Pai, o teu mover é tão grande, tão glorioso, tão inesperado, que faz o homem duvidar da própria realidade. É tão poderoso que parece um sonho, mas é verdade. É tão sobrenatural que ultrapassa qualquer lógica humana. Assim como restauraste a sorte de Israel, restaura hoje a sorte desta pessoa que ora comigo. Restaura a vida espiritual, restaura a paixão pela tua presença, restaura a paz que foi roubada, restaura a família que está se desfazendo, restaura o que o inimigo tentou destruir, restaura os sonhos que o tempo enfraqueceu, restaura o futuro que parecia apagado, restaura a alegria que parecia impossível, porque tu és o Deus da restauração, e quando tu restauras, ninguém pode impedir. Tu és o Deus que transforma o impossível em testemunho. Senhor, Israel virou testemunha entre as nações. A Escritura diz: então se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Pai, o que o Senhor fez era tão evidente, tão incontestável, tão notório, que até os povos vizinhos tiveram que reconhecer: foi Deus. Senhor, faz algo na vida desta pessoa que ninguém poderá negar. Um milagre tão claro, tão público, tão poderoso, que até quem duvidou terá que reconhecer: foi o Senhor quem fez. Põe tua assinatura no impossível dela. Mostra que o Senhor ainda opera como nos dias antigos, porque está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que libertou Israel é o Deus que liberta hoje. O Deus que virou o cativeiro é o Deus que vira hoje. O Deus que trouxe o riso aos lábios do seu povo é o Deus que traz riso hoje. 3. O Deus que responde às lágrimas. Senhor, o salmista entendeu algo que muitos não entendem. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. E isso não é poesia, isso é lei espiritual. As lágrimas de um servo teu nunca caem à toa, nunca são ignoradas, nunca são desperdiçadas. Senhor, há pessoas que oram comigo agora e que têm chorado em segredo há muito tempo. Choram pelo casamento, choram pelo filho, choram pela vida financeira, choram pelo ministério, choram pela saúde, choram por uma porta que não se abre, choram pela alma cansada. Mas hoje, diante do teu altar, declaro: estas lágrimas estão sendo transformadas em sementes, e sementes que germinarão em colheita, em testemunho, em restauração, em alegria abundante, porque está escrito: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará, sem dúvida, com alegria. Senhor, tu prometeste, e se prometeu, vai cumprir, não por nós, mas por ti, porque tu és fiel, tu és misericordioso, tu és o Deus que não mente. Tu és o Deus que abre rios em terras secas. O salmista clamou: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Neguebe. O Neguebe era deserto seco, árido, quebradiço, mas em certas épocas rios surgiam repentinamente, transformando o deserto em vida. Senhor, assim como fizeste no Neguebe, faz agora. Abre rios no deserto emocional, abre rios no deserto espiritual, abre rios no deserto financeiro, abre rios no deserto familiar, abre rios no deserto profissional, abre rios no deserto da fé. Transforma a esterilidade em abundância. Transforma aridez em fertilidade. Transforma desânimo em vigor. Transforma morte em vida. Porque tu és o Deus que diz: eis que faço coisa nova. Até no deserto farei caminho e rios no ermo. Pai, que esta palavra profética se cumpla agora na vida dessa pessoa. Tu és Deus, é fiel, mesmo quando nós falhamos. Senhor, esta é uma verdade que nos humilha e nos levanta ao mesmo tempo. Tu és fiel mesmo quando somos infiéis. A tua fidelidade não depende da nossa perfeição, não depende da nossa constância, não depende da nossa santidade absoluta. Depende do teu caráter, um caráter imutável, eterno e santo. A tua palavra declara: se formos infiéis,
ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. E por causa desta fidelidade, o Senhor cumpre o que promete, restaura o que foi quebrado, levanta o que caiu, reconstrói o que o pecado destruiu, renova o que o tempo desgastou, cura o que a dor marcou, restaura o que parecia impossível. Senhor, obrigado porque Tu és fiel apesar de mim. Obrigado porque Tu és misericordioso apesar das minhas falhas. Obrigado porque Tu és constante quando eu vacilo. Obrigado porque Tu és o Deus que não abandona uma promessa. Tome posse de uma colheita cheia, riso renovado, vida restaurada. Assim como Israel colheu o que semeou, assim como eles voltaram com cânticos, assim como a alegria substituiu o choro, assim como o impossível se tornou testemunho, assim será com esta pessoa que ora agora. Porque Tu és o mesmo Deus, porque Tu não mudaste, porque Tu não perde batalha, porque Tu não volta atrás, porque Tu és Deus para sempre. Senhor, sela esta palavra no coração de quem está orando comigo. Que não seja apenas emoção, mas transformação. Não seja apenas sentimento, mas convicção espiritual. Que esta pessoa saia desta oração restaurada, fortalecida, renovada, cheia de fé, cheia de esperança e cheia da certeza. Se Deus restaurou Israel, Ele vai restaurar a minha vida também. Pai, eu oro agora que esta palavra toque, cure, restaure e transforme. Que esta oração seja um marco na vida desta pessoa. Que ela sinta a Tua presença envolvendo corpo, alma e espírito. E agora eu declaro como ministro da Tua palavra que tudo o que estava cativo seja liberto. Que tudo o que estava quebrado seja restaurado. Que tudo o que estava morto volte a viver. Que tudo o que estava perdido seja reencontrado. Que toda lágrima se transforme em colheita. Em nome de Jesus. Amém. Se esta oração falou com você, se o Espírito Santo tocou o seu coração, se você crê que Deus restaurará sua sorte, assim como restaurou a sorte de Sião, declare nos comentários: Deus está restaurando a minha história. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa de restauração. Você pode ser um instrumento de Deus para mudar uma vida hoje. E se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho. Aqui você sempre encontrará palavra, fé, oração e direção para a sua vida espiritual. Que o Senhor te cubra com graça, te envolva com misericórdia e te surpreenda com milagres. A restauração começou. Em nome de Jesus. Amém.